Alô, Fernando Belchior mais uma vez aqui com vocês para falar sobre marcenaria fina. Hoje nós vamos tratar do encaixe meia esquadria usando alma. Nós começamos a mostrar uma série de encaixes, a execução de uma série de encaixes e dando continuidade a essa série, a gente vai falar desse encaixe hoje, mostrar como ele é feito passo a passo. Então, a primeira operação, nós vamos fazer os cortes a 45 graus aqui na extremidade das peças, usando aquele sofisticado gabarito desenvolvido em Harvard que a gente já mostrou algumas vezes, certo? Ele é tudo isso aqui, esse triângulo de MDF, tá? Tá bem fixado, o cuidado que ele esteja bem assentado contra a nossa guia de corte transversal e que a serra circular não esteja atingindo-o, porque se começar a atingir, vocês vão ter uma redução de gabarito ao longo do tempo, isso não é bom para os negócios. Tem que estar pertinho da serra para escorar o corte, mas não pode estar muito perto. Então vamos lá. Vou usar essa madeira de sacrifício aqui, para que o corte fique limpo. Muito bem, as duas peças estão aqui com o corte a 45 graus executado, né? Depois a gente vai mostrar isso no esquadro para evidenciar que o corte está perfeito. E o que a gente vai fazer agora, pessoal, é cuidar de abrir o rasgo aqui para a gente poder fazer a inclusão da alma, certo? Para isso, eu vou montar a máquina com o gabarito que nós desenvolvemos aqui para fazer essa usinagem desse canal de uma maneira fácil. A gente volta já já. Muito bem, pessoal. Aqui está o gabarito. De novo, né? Nós trabalhamos para fazer um gabarito simples e barato. E vocês vão ver aí no anexo a foto dele, as peças que vocês precisam e as dimensões. E o gabarito e a máquina estão regulados para a gente fazer essa usinagem. No que a gente precisa prestar atenção? Primeiro, vocês podem verificar que a peça ela está totalmente, corretamente assentada no gabarito. Isso garante que a altura que eu vou ter aqui de usinagem na entrada da peça é a mesma que na saída. Então, primeira coisa, peça corretamente assentada no gabarito, né? Segunda coisa, importante, esse stop que aqui está. Qual é a função desse stop? Se eu for com gabarito até o final, eu vou cortar essa base integralmente, ela vai ficar ligada a essa parede vertical só pelo triângulo. Essas peças aqui estão coladas. Isso vai dar fragilidade ao gabarito. Então, para evitar isso, a gente coloca o stop de tal forma que o ponto mais alto da serra ultrapasse a saída da madeira. Então, o stop está regulado para fazer a usinagem até a saída da madeira aqui, que corresponde ao ponto mais alto da serra. Terceiro ponto importante. Vocês podem verificar aqui que o dente mais à direita da serra coincide com a linha que eu tracei para o recesso que vai receber a minha espiga, né? Ok? E por fim, último detalhe importante, você vai usinar as duas peças nessa posição para depois usinar na outra. Por quê? Se você usinar uma peça primeiro integralmente, fizer os cortes para abrir todo o recesso, e depois você for usinar a outra, pode ser que você perca a referência, você não consiga estabelecer o início da operação e o término corretamente, idêntico para as duas peças, e aí os recessos eles vão ficar desalinhados. Na hora de você montar a espiga, ela não vai ficar certinha no mesmo plano. A espiga não, perdão.
de você montar a meia esquadria, ela não vai ficar certinha no mesmo plano. Então você seta a máquina, executa todas as peças, depois torna a regular a máquina para a continuidade do corte e aí executa todas as peças e assim por diante, ok? Vamos fazer o primeiro corte agora. Ok? Muito bem. Eu vou dar continuidade aqui à usinagem das peças, né, para terminar a abertura dos recessos, né? A operação simplesmente se repete para todas as peças, no caso para as duas peças. E eu vou deslocar o meu corte agora um pouco mais para a esquerda da peça para conseguir a espessura do recesso e aí a gente volta. Pessoal, desculpe a mudança de indumentária, está um frio de fazer pinguim bater os dentes, embora pinguim não tenha dentes. Vamos lá, peças usinadas. Primeiro, os dois lados aqui com a mesma medida, bonitinhos. Segundo, dê uma olhada no alinhamento aqui, ó, dos rasgos. Perfeito? Isso aqui garante que quando a gente fizer a união com a alma, as peças aqui vão estar no mesmo nível, não vai ter desencontro, dente, esse tipo de coisa. E terceiro, está aqui o esquadro. Deem uma olhada no fechamento. Aqui, ó, a junta está fechadinha, bonitinha, ok? O que nós vamos fazer agora? Vamos fazer a alma, tá? A alma que vai entrar aqui no recesso no canal que a gente fez. Ao invés de usar uma máquina, digamos, mais difícil de encontrar, nós vamos fazer isso usando uma serra circular, que é uma máquina mais comum, mais frequente aí nas nossas oficinas. Então a gente vai preparar a serra lá para fazer essa usinagem, ok? Vamos lá. Agora a gente vai fazer a usinagem da alma, né? E ao invés de usar um desengrosso, que é uma máquina um pouco mais difícil de ser encontrada, ou bem mais difícil de ser encontrada, a gente vai usar a serra circular. Uma usinagem com esse grau de precisão é um pouco difícil na serra circular. Então o que a gente tem que fazer para obter isso? Eu estou usando uma mola para comprimir a peça contra a minha guia de corte longitudinal, de tal forma que a vibração da serra não induza a vibração também na peça e ela não fique jogando e aí afetando a espessura. Então, com isso, o efeito da vibração do disco de serra sobre a peça vai ser menor do que eu teria se eu não estivesse usando a mola e a guia de corte longitudinal. Ao mesmo tempo, pessoal, como eu tenho, no caso da minha máquina aqui, né, dessa máquina que a gente está usando, a gente tem esse espaço aqui, ó, grande, levando ao risco da peça cair, então eu estou usinando uma peça de maior espessura e ao mesmo tempo eu vou fazer uma usinagem interrompida. Isso tudo para garantir a minha segurança. É o que eu vou fazer agora. Aqui o resultado. Tá? E agora eu vou fazer o corte aqui na largura e tal, e a gente vai acertar o formato para o nosso encaixe. É o que nós vamos fazer, ok? Eu fiz a regulagem agora da máquina de tal forma que a distância entre a serra e a guia lateral seja igual à largura da minha alma, perfeito? E vou mostrar para vocês aqui. Eu regulei
a altura da serra de tal forma que ela pegue acima da parte inferior do corte e abaixo da parte superior daquele corte que eu havia feito, aquele corte interrompido. Depois de ter passado a peça, passei a peça de fora a fora, pessoal, eu obtive esse resultado aqui, ó. Tá? Ou seja, aqui está a minha alma e agora eu vou simplesmente fazer um corte transversal, certo? Vou fazer um corte transversal para tirar a alma no comprimento que eu preciso, ok? Então vamos lá. Agora eu vou fazer o ajuste aqui da largura e esse contorno para a gente estar com o encaixe pronto, ok? Eu acabei de fazer aqui o encaixe da peça, né, do jeito que ela saiu da serra circular. Vocês estão vendo que existe um espaço aqui, significa que ou a peça está mais larga ou então eu tenho sujeira dentro do canal, certo? Que é a impressão que eu tenho. Vocês podem ver aqui no cantinho, tem uns trilhos deixados pela serra, né? Porque essa é uma serra de dente alternado, ela pode deixar esses trilhos. Então eu tenho que fazer uma limpezinha com formão, checar a largura e cuidar de fechar o encaixe. E também fazer aqui o corte do contorno para que a alma fique totalmente contida dentro das peças do encaixe. Ok? É o que a gente vai fazer agora. Muito bem, então vim com a peça, aí usando uma lixinha, essa aqui é uma lixa, deve ser uma 100, alguma coisa em torno disso. Eu dei uma acertada na espessura, tirei eventuais partículas que estivessem atrapalhando, acertei a largura também, e aí, como resultado disso, montamos aqui. Tá aí o fechamento. Vamos ver agora o outro lado. Se fecha também. Tá aí. Perfeito? O que eu vou fazer agora? Marcar aqui. Marcar aqui. Para poder fazer o corte e a gente finalizar o encaixe. Ok? Muito bem. Agora eu já estou com a terceira indumentária nesse filme, porque o clima aqui está maluco, esquenta, esfria, né? Mas é o que temos para hoje, como diz o grande filósofo Milton Barbosa. Aqui eu fiz um corte, né? Deixei um pouquinho de material a mais para mostrar para vocês que, caso a gente precise, né, o deseje, você simplesmente, com o formão bem afiado, você tira o material do jeito que você quiser, certo? Se o formão estiver afiado, é tranquilo, ó. Só fazer com carinho, com cuidado. Aí, certo? E agora eu vou mostrar como é feito esse corte, né? Estou usando um serrotinho, que é uma peça delicada, né? Bem fino. E eu tenho aqui a linha, simplesmente, bastante cuidado. Aí, pessoal, ó, o corte, um pouquinho de material a mais para eu acertar com a plaina lá no encaixe, né? Aqui dentro eu não consigo fazer o acerto com a plaina, vou ter que fazer com formão, né? Porque é a parte interna do encaixe. Aqui fora, com uma plaina, eu consigo tirar esse excesso de material, né? Agora,
É só repetir a operação para esse lado aqui e aí montar a alma lá no encaixe e tirar os excessos. Muito bem, agora a alma está encaixada no recesso, né, no raso que foi feito para recebê-la. Eu já fiz aqui o acerto de um lado, vou mostrar para vocês o acerto do outro lado. A peça está presa na moça de topo aqui da bancada e eu simplesmente, com o formão afiado, bem, está concluída aqui a parte de dentro, né? Agora eu vou desmontar para a gente fazer o acerto da alma pela parte de fora. Usando o mesmo gabarito que eu havia usado para fazer a meia esquadria manual, né? Só que sem o ângulo de 45 aqui, e tomando cuidado para não usinar a peça, eu vou fazer o acerto da minha alma, né? Ok. Agora o outro lado. Finalizando. Cabelinho de nada. Aqui, pessoal, o encaixe pronto, ó. Zerar aqui, zerado atrás, zeradinho na frente, fechado e no esquadro. É isso então, pessoal. Depois dessa intensa troca de roupas, põe casaco, tira casaco, o encaixe meia esquadria usando alma está pronto. E se vocês tiverem qualquer dúvida, Fernando Belchior Marcenaria Fina no YouTube ou no Facebook, ou então fernandoresponde@uol.com.br. E como eu sempre digo, vamos juntos?